Tá gravando. Tá tudo certo no princípio agora. Então, vamos fazer o número 2. Essa é... Aí aparece o chat aí. Sim, depois que encerrar eu posto ela no YouTube, sim. A minha voz não tá duplicada? Não tá indo 2 áudios para vocês? Não? Não, tá bom. Deixa eu testar uma coisa aqui. Eu vou tentar desligar. Eu só quero ver qual microfone que é o que desliga, tá? Estão me ouvindo? Sim, né? Tá, é o microfone do próprio Hangouts aqui, que controla. Opa. Beleza, beleza. Chamem o pessoal da turma da Info 11. Eu não sei se tem alguém aqui da Info 11 já. Chame o resto dos colegas, tá? Se eu avisei no Siga, eu não avisei. Pera aí que eu vou ter que lançar lá. Na Info 11. Deixa eu lançar primeiro na Info 11 aqui. Que... Pegar o link da reunião. Info 11. Eu vou lançar uma notícia lá na Info 11. Não vai para a Info 12 também, tinha esquecido. Eu já cheguei mais cedo no computador para já lançar essa notícia, me esqueci de lançar a notícia. E daí vai por e-mail. Apesar que... Foi. A chance de ver aí é menor. Por que a chance de ver é menor se eu mandei por e-mail no Siga? Porque o pessoal não olha o e-mail do Siga? Como é que tá a qualidade do vídeo? Tá boa? Não tá ruim, não? Tá bom, certo. Tá boa? Beleza. Qualquer coisa me fale, tá? Me escrevam ali ou me fale que eu olho, tá?
Vamos começar então pela número 2. Esse aqui, só para vocês verem, essa aqui é a lista dos exercícios que eu fiz resolvidos de associação paralela de resistores, tá? A número 1 a gente já tinha feito, ok? Vamos fazer a número 2 agora, ok? Obrigado. Nós temos, então, determine a resistência equivalente entre os pontos P e Q nos seguintes casos, tá? Daí tem a letra A e a letra B. Então, essa letra A está num circuito meio confuso, né? O que é paralelo, o que é em associação em série. Fica difícil de determinar a resistência entre eles, tá? Então, a gente vai rearranjar, a gente vai ajeitar esse circuito para fazer com que a gente consiga determinar onde que tem circuito paralelo ou em série, tá? Então, opa. Vamos, tá? Então, nós temos ali circuito. Onde nós temos todos eles com uma resistência R, que não veio muito ao caso qual é o valor dessa resistência. Os pontos Q, P e Q. Os pontos P e Q. Beleza? Bom, determine a resistência. Então, vamos tentar rearranjar esse circuito aqui para tentar tornar ele mais entendível pela gente, né? Vocês estão vendo bem aí? Eu vou... O que eu posso fazer aqui? Eu vou tentar deixar mais baixo isso aqui, só um pouquinho, tá? Deixa eu ver. Tirar isso aqui. Pegar isso aqui. Isso. Aqui. Tá? Aí eu deixei um pouquinho mais baixo. Vai melhorar um pouco o zoom. Já que eu não consigo fazer zoom, né? Eu tenho que improvisar. Tá? Melhorou um pouco. Eu tenho que fazer uma coisinha, eu tenho que vir aqui, fecha. Um stop, deu um start de novo, ele reinicia e ele dá um autofocus aí, e aí a qualidade normalmente fica melhor. Tá. Então eu tenho outros pontos P aqui. Eu vou refazer então esse circuito, ok? Então vamos lá. Como é que a gente sabe? Como é que a gente pode rearranjar isso aqui? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um ponto P qualquer aqui, onde que vai ficar? Ponto P, tá? Dele,
vai ter um condutor em que, bom, com certeza esse condutor vai levar esse resistor aqui, certo? Então, eu já vou fazer esse resistor aqui. Tá? Para nomear, para a gente saber qual é qual, eu vou colocar como R1, R2 e R3, tá? Apesar de todos eles terem a mesma resistência, eu só estou numerando eles aqui para mim saber qual é qual, tá? Então esse aqui vai ser o R1, beleza? Então vamos lá. Aí que vem a questão importante. A gente tem que observar que qual é a diferença de potencial entre cada ponto, tá? Quando eu tenho um resistor, ele vai fazer com que haja uma queda na tensão, ok? Então, a resistência que eu tenho nessa ponta aqui, a resistência que eu tenho nesse ponto aqui é exatamente a mesma resistência, desculpa, a tensão que eu tenho nesse ponto aqui antes do resistor é a mesma tensão que eu tenho neste ponto aqui, neste ponto aqui, neste ponto aqui, 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 aqui e aqui. Então, a tensão, por exemplo, vou chutar uma tensão qualquer aqui, tá? Vamos dizer que eu tenho uma diferença de potencial, uma tensão de 12 volts, tá? Digamos, tá? Nesse ponto aqui, quanto que vai ser a tensão? Me responda aí. Pode ser pelo microfone também, se quiser. Se está entrando aqui 12 volts, quanto? 12 volts. 12, né? Então vai ser 12 volts aqui também. Nesse ponto aqui em cima, vai ser quantos? Quantos volts? Qual é a tensão? 12 volts também. 12 volts também. Por quê? Porque eu tenho basicamente um fio ligando desde o ponto de entrada até aqui. Neste ponto aqui, eu tenho quanto? 12 volts também. Neste ponto aqui, eu tenho quanto? 12 volts. Porque eu não tive nenhuma resistência para fazer essa aqui, que houvesse uma queda de tensão, ou seja, de diminuir a tensão. Então, nesse ponto aqui, antes do R2, eu tenho 12 volts. E aqui, antes do ponto R3, eu também tenho 12 volts. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Matheus, tu chegou agora. Faz favor, avisa o resto da tua turma que tá tendo aula agora. Eu tô corrigindo o número 2 do... Oi, professor. E aí, beleza? Boa tarde. Avisa o pessoal da tua turma que eu tô fazendo já na correção aqui da 2, daquela lista de exercícios resolvidos de associação paralela, tá? Eu tô fazendo isso aqui agora. Tá, agora eu aviso ele. Beleza, obrigado, Matheus. Então, é a mesma... Então, é a mesma coisa. Esse ponto aqui é a mesma coisa. Eu tenho a mesma tensão, que é 12 volts, desse ponto aqui no R2. Certo? Então, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, que eu ter um circuito aqui embaixo, em que um fio, um condutor aqui, que vai ligar ao resistor número 2, R2. Por quê? Olhem só, nesse novo diagrama que a gente fez. Vamos dizer que seja 12 volts também, tá? Tem uma tensão de 12 volts. Neste ponto aqui, antes do R1, eu tenho quanto? 12 volts de tensão. Neste ponto aqui, antes do R2, eu tenho 12 volts também. Assim, se a gente for olhar, esse resistor aqui, ó, ele vai ser invertido. Essa ponta que está aqui, ela iria para o lado de cá, e essa ponta que está aqui iria para o lado de cá, tá? Claro que o resistor ele não é polarizado, tá? Não muda nada se a gente ligar invertido o resistor, tá? Ele não faz diferença se a gente ligar o resistor
do jeito que ele está assim ou inverso, tá? Enfim, não vem muito ao caso agora, mas é como se essa ponta aqui tivesse aqui e essa ponta aqui tivesse aqui, tá? Então, aqui está recebendo 12 volts, aqui também 12 volts. Quem mais que está recebendo 12 volts? O resistor 3 através dessa ponta aqui, correto? Sim, né? Então, é a mesma coisa que eu tivesse uma continuação desse condutor aqui até o resistor R3. Por quê? Porque nesse ponto aqui, antes do resistor 3, eu tenho quantos volts? 12, né? Então, é a mesma coisa que eu tivesse eles em paralelo, que é basicamente isso. A definição de um circuito em paralelo, inclusive, eu vou pegar aqui para vocês. O que define um circuito em paralelo? Cadê o Adobe? Aqui. Ó, podemos dizer, então, que dois ou mais resistores estão associados em paralelo. A definição de uma associação em paralelo é quando eles são interligados de tal maneira que todos fiquem submetidos à mesma diferença de potencial. Ou seja, lembrando que diferença de potencial é a tensão, né? Vocês se lembram disso aí. Então, concorda comigo que o resistor 1, o 2 e o 3 estão sobre a mesma diferença de potencial? Estão sobre a mesma tensão? Sim, né? Logo, eles estão o quê? Em paralelo. É isso. Tranquilo? Esse meu P aqui ficou horrível. P. Tudo bem? Tudo bem? Tem gente aí? Hello? Tá tudo bem com a internet, inclusive? Não tá travando aí, não? Tá travando? Nada, tudo certo. Beleza. Continuando, então. E dessa forma aqui, dessa mesma forma, nós vamos ter aqui, vai haver uma queda de tensão entre esses resistores e eles vão estar ligados diretamente com o Q. Então, vamos analisar agora pelo ponto do Q, tá? Então, nesse caso aqui, o Q está ligado diretamente com o resistor 3, então a gente pode simplesmente colocar aqui o Q, o ponto Q, e eu vou ligar o resistor 3 neste diretamente aqui, tá? Que é a mesma coisa, eles estão ligados diretamente aqui, ó. Então, a diferença de potencial, a tensão que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui, correto? A diferença de potencial que eu tenho aqui é a mesma que aqui. Então, vamos analisar aqui também pelo condutor. Ó. Tem uma divisão do condutor e nesse ponto aqui, eu tenho a mesma que aqui, correto? Aqui eu tenho a mesma que aqui e aqui eu tenho a mesma que aqui. E a diferença do potencial que eu tenho aqui e aqui também é a mesma que eu tenho aqui, concorda? Então, é como se esses três pontos estivessem ligados diretamente com esse ponto Q. Ou seja, eles vão vir simplesmente assim. Entendeu? Então, a gente só rearranjou os resistores nesse circuito e agora a gente tem de forma um pouco mais clara como que eles estão associados, né? Dado isso, cadê? Dado isto, o que a gente pede? Calcular a resistência equivalente. Então, é basicamente assim. Como esses três resistores, eles possuem a mesma resistência, a gente pode usar aquela fórmula em que, quando os resistores possuem a mesma resistência, deixa eu pegar outra cor aqui.
Tem outra cor forte. Preto aqui. Cor azul. Tá. Vai com cor marrom. É a mesma coisa que quando eu tenho os resistores. Lembrando, esse número 1, número 2, número 3 é só para me diferenciar um de cada um, tá? Não é que eles possuem resistência diferentes, tá? Nesse caso. Então, esse resistor, este e este, os três resistores possuem a mesma resistência. A mesma coisa que vale para cá, porque eu só rearranjei, né? Então, a mesma coisa que eu disser aqui. A resistência equivalente é igual a todos os o valor de um resistor dividido pela quantidade de resistores iguais a ele. Então, quantos resistores iguais a ele eu tenho? De mesma resistência? Os três. Então, 1, 2, 3. Esse aqui é o resultado final. A resistência equivalente é igual à resistência dividido por 3. Tá? Novamente, por quê? Porque o senhor não fez todas aquelas frações que a gente viu na aula passada. Porque quando a gente tem em paralelo resistores com a mesma resistência, eu pego o valor da resistência e divido pela quantidade de resistores que existem nessa associação em paralelo. Tá? Lembrando, tá? Vamos lá, vamos fazer, se vocês quiserem também, posso fazer fazendo o cálculo inteiro. O cálculo inteiro seria 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido pela resistência do primeiro resistor, R1, mais 1 dividido pela resistência do segundo resistor, R2, mais 1 dividido pela resistência do resistor 3. Ou seja, a gente teria esse cálculo aqui. Tá? Lembrando que todos eles possuem o mesmo valor. Quando eu tenho denominadores com o mesmo valor, então eu uso o próprio valor dele. Então vai ser R dividido por R, vai ser 1 vezes 1, 1. R dividido por R vai ser 1 vezes 1, 1. R dividido por R vai ser 1 vezes 1, 1. É igual a 3R. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 3 dividido por R. Como é 1 dividido pela resistência equivalente, eu vou simplesmente inverter. Essa resistência equivalente vem para cima e o R vem para cima. O 3 vem para baixo e o 1 vem para baixo. Então, vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a resistência equivalente igual a R dividido por 3. Que é exatamente o que a gente tinha descoberto antes. Beleza? Show de bola. Número não, letra B. Tá? Só para mostrar aqui. Então, os pontos do circuito onde os 3 ou mais terminais estão juntos denominam-se nós, tá? Então, a gente pode chamar... Cada ponto, cada divisão aqui, a gente pode chamar de nó, tá? A gente tem um nó aqui e um nó aqui, onde que os fios se encontram, né? Os condutores se encontram. A gente pode identificar eles como uma letra. Os nós localizados nas extremidades de um fio ideal, que é um condutor, estão no mesmo potencial. Por isso, podemos identificá-los com uma mesma letra. Tá? Então, nesse nó aqui, ele tem a mesma diferença de potencial desse aqui. Ou seja, ambos pontos possuem a mesma tensão. Então, é a mesma coisa que eu chamar que esse ponto aqui é P, porque possui a mesma tensão. Como aqui eu tenho um condutor e vai passar aqui por cima e chega até aqui, eu tenho uma mesma diferença de potencial que aqui, então eu posso simplesmente chamar que esse ponto é o P. Ok? O mesmo vale para o Q aqui também. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a mesma diferença de potencial que esse, então eu posso dizer que simplesmente esse ponto Q aqui é esse ponto Q aqui. E assim por diante para cá também. Entenderam?
Em seguida, posicionamos os nós eletricamente diferentes em diferentes pontos do papel, remontando o circuito, mantendo os mesmos terminais do circuito original. A gente só rearranjou aqui os resistores no circuito. Tá? Concluímos assim que os resistores estão associados em paralelo, portanto, a gente utilizando aquela fórmula, nós chegamos a esse resultado. Tá? Tudo bem? Lembrando, pessoal, eu já estou fazendo essa live, mais live ainda do que o YouTube, porque aqui vocês podem falar tanto pelo chat quanto por voz, tá? Vocês estão bem comportados, inclusive em relação ao microfone. Muito obrigado quanto a isso, né? Porque senão ia ter gente falando aleatoriamente. No momento que vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? O que mais que eu pergunto? Quer dizer, se tiver ruim o vídeo, manda ali no chat que eu dou uma parada. Ou se eu quiser que vocês quiserem que eu reexplique, não tem problema, tá? Letra B. Nós temos esse circuitozão aí, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Vou refazer esse circuito aqui embaixo. Pegar. Eu vou copiar aqui o circuito para vocês. Então, eu tenho um ponto P, em que eu tenho um resistor. Eu tenho outro resistor. R. Eu tenho aqui uma ligação. Eu tenho aqui outro resistor. Eu tenho mais um resistor aqui embaixo. Tem uma ligação aqui. Tenho um resistor aqui com 2R. Eu tenho um resistorzinho aqui de 2R também. Eu tenho um resistor de R aqui. Eu tenho uma ligação aqui. Eu tenho um resistor aqui embaixo. DR. Eu tenho mais um resistor aqui, DR. E tudo isso aqui eu ligo e vai até o ponto Q. Esqueci alguma coisa? 2R, R, 2R, R. Tá. Então aqui eu tenho ponto P e aqui eu tenho ponto Q. Beleza? Eu tenho esse circuito aqui. Bom. Então vamos lá, vamos tentar identificar os pontos com a mesma tensão, tá? Vamos dizer também que tenha 12 volts. Nesse caso aqui não importa muito qual é a diferença de potencial, tá? Então vamos lá. Neste ponto aqui eu tenho 12 volts. Nesse ponto aqui eu tenho quanto? Neste ponto aqui eu tenho quantos volts? 12 volts. Responda aí. 12. 12 também, né? Neste ponto aqui eu tenho quanto? 12 volts. 12. Neste ponto aqui? 12 volts também. 12. Nesse ponto aqui? 12 volts também, não. 12 também.
Neste ponto aqui, 12 Aí volts. ainda seria 12. 12, né? Neste ponto aqui, bem na quina, Também 12. 12. 12. Neste ponto aqui, antes desse resistor, 12 Aí ainda. seria menos, não? 12 volts, né? Neste ponto aqui no meio, 12 volts também. 12 volts. Neste ponto bem aqui na quina, 12 12. volts também. 12 volts. Neste ponto aqui, antes do resistor, 12 volts também. 12 volts. Então, olha só uma coisa que a gente já descobriu. Antes e depois desse resistor, possui a mesma diferença de potencial. Tá? Guardem isso na mente. Então, tem a mesma diferença de potencial aqui e aqui. Tá? Neste ponto aqui, eu tenho quantos volts? 12. 12. Aqui, na quina, nesse nó, 12 também. 12. Neste ponto aqui, antes do resistor, depois do 12 resistor, na volts. verdade, 12. 12 volts. E neste ponto aqui, Novamente 12 volts. 12 volts também. Neste ponto aqui, 12. 12 volts. Agora, vamos fazer a volta por aqui. Se eu sair daqui para cá, aqui, nessa aqui eu tenho Novamente 12 volts. 12 volts. Aqui, antes do, depois do resistor, 12 volts. 12 volts 12. também. E só. Se eu sair para cá, se eu tentar pular esse resistor, vai haver uma queda de tensão, ou seja, vai cair a tensão nesse resistor aqui. Okay? O mesmo vai acontecer daqui para cá e daqui para cá. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que a gente calculou todas essas tensões aqui? Por quê? Se eu tenho um resistor onde que uma ponta eu tenho uma tensão e no outro lado, na outra ponta dele, eu tenho a mesma tensão, eu não tenho uma diferença de potencial. Correto? Por quê? Porque aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 12. Correto? Sim, né? Eu tenho uma diferença de potencial aqui? Não. Por quê? A diferença de potencial, DDP, é igual a tensão 1 menos a tensão 2. A V1 menos V2. 12 menos 12 é quanto? 0. Eu tenho uma diferença? Não, é 0. Se existisse uma diferença de potencial aqui, aí haveria uma corrente. Poderia haver uma corrente, né, se tivesse fechado o circuito. Como não existe uma diferença de potencial, esse resistor nem é usado pelo sistema, pelo circuito. Então, eu simplesmente posso ignorar esse resistor. Novamente, por que eu estou ignorando ele? Porque não há uma diferença de potencial de um lado para o outro nesse resistor. Então, não vai passar corrente por ele. Lembrando, pessoal, só vai existir corrente elétrica se existir diferença de potencial. Se não existir diferença de potencial, não há corrente elétrica. Beleza? Então, esse resistor aqui possui a mesma tensão de um lado e a mesma tensão do outro lado. Logo, possui a mesma diferença de potencial. Então, não há uma corrente passando por ele. Então, para o meu caso aqui, eu posso simplesmente ignorar ele. Tá? O mesmo caso vale para esse resistor aqui. Esse resistor tem 12 volts de um lado, 12 volts do outro. Não há diferença de potencial, logo, eu posso simplesmente ignorar esse resistor aqui também. Tá? Esse resistor aqui, a mesma coisa. Eu tenho uma diferença de potencial zerada aqui. Eu não tenho uma diferença de potencial entre eles. Logo, esse resistor não precisa ser considerado. A corrente não vai passar por ele. Esse resistor aqui, a mesma coisa. Ele tem 12 volts de um lado, 12 volts do outro. Não há uma diferença, não vai passar corrente por ele. Tá? Para você ter uma ideia, se esse circuito fosse fechado, a corrente elétrica ia seguir o seguinte caminho. Só para você ter uma ideia. Ela ia seguir por esse caminho aqui. E aí sim,
ela ia se dividir para cá e para cá. Entendeu? Então, neste ponto aqui, é a mesma coisa que eu tivesse P. Concordam comigo? O P, por que eu falo P? A tensão de P é a mesma aqui no P e aqui, nesse nó aqui, ou seja, antes desse resistor aqui, antes desse resistor aqui e antes desse resistor aqui. Certo? Isso de desconsiderar resistores também se aplica à atividade A. Se aplica em qualquer circuito. Qual que é a diferença? Vamos ver na A aqui, ó. Eu tenho, na entrada de cada resistor aqui, eu tenho 12 volts. Agora, na saída dele eu tenho uma diferença de potencial. Por exemplo, vamos dizer que o Q aqui, ele tenha 0 volts, tá? 0 volts pode, professor? Pode, não tem problema. Então, no ponto aqui, Q, deixa eu trocar de caneta. Então, aqui eu vou ter 0 volts, que é esse 0 volts aqui, certo? Que estava chegando aqui no resistor 3, 12 volts e está saindo 0 volts, tá certo? O 0 volts vem para cá, que é 0 volts, aqui é 0 volts, aqui é 0 volts, e aqui é 0 volts e aqui é 0 volts. Então, olha só, eu tenho uma diferença de potencial entre os dois terminais do resistor 1. Numa ponta está chegando 12 volts e na outra ponta está chegando, que na verdade não está chegando, porque a corrente está nessa direção, né? Está vindo de P para Q. Está saindo 0 volts. Então, entre um terminal do resistor, numa ponta do resistor, eu tenho um valor de tensão e na outra ponta eu tenho uma outro valor de tensão. Por isso, como há uma diferença de potencial, agora eu tenho uma diferença. Um lugar está 12, no outro está 0. 0 menos 12 menos 0, 12. Então eu tenho uma diferença. Então vai haver corrente passando por esse resistor aqui, vai haver uma corrente passando por esse resistor aqui e vai haver uma corrente passando por esse resistor aqui. Qual que vai ser o caminho dela? Ela vai passar por esse resistor aqui, ele vai passar por esse condutor aqui em cima, vai chegar aqui e vai vir para esse resistor aqui e para esse resistor aqui. Ambas as correntes vão passar por esses resistores, elas vão se reencontrar aqui de novo. Vem até aqui, e essa corrente que está vindo do resistor 3 vai passar, vai chegar até aqui, e no final todas elas se encontram aqui no ponto Q. Tranquilo? Eu vou continuar a lista. Uhum. Eu vou continuar a lista assim, Matheus. Só ajeitar um pouco aqui. Entenderam, pessoal? Entendi, sim. Tranquilo? Que tu tinha perguntado ali, Reinaldo? Ah, não, foi o Bernardo que perguntou. Entendeu? Como a gente não desconsiderou nenhum resistor na letra A, porque todos eles existem uma diferença de potencial. Tá? Se não existisse uma diferença de potencial, ou seja, de um lado está 12, do outro lado está 12, ou sei lá, de um lado está 9, do outro lado está 9, ou sei lá, um lado está 0, do outro lado está 0, não há uma diferença de potencial. Logo, não há uma passagem de corrente por ali.
Tá. Então agora, dado esse circuito, dado esses cortes que a gente fez, vamos refazer esse circuito para tentar simplificar ele, beleza? Então eu vou ter o ponto Q, desculpa, eu vou ter um ponto aqui embaixo, tem espaço, até onde que vai? Aqui, não tem espaço, vou colocar aqui do lado. Eu tenho um ponto P, esse ponto P, ele vai sair daqui. Então é a mesma coisa que eu dizer que o ponto P está aqui nesse R, está aqui nesse R, está aqui nesse 2R, está aqui nesse 2R, certo? Então, eu vou novamente numerar os R's para a gente ver qual que é qual, tá? Então, eu vou chamar esse R aqui de R1, esse R aqui de R2, esse 2R aqui de 2R3, e esse 2R de 2R4, tá? E esse aqui R5, tudo bem? Lembrando, esses números que eu estou colocando aqui é só para a gente saber qual que é qual, não é para diferenciar os valores dele, tá? Os valores de todos os resistores vão ser igual. Tudo onde está R aqui é o mesmo valor, tá? Então tá. Então eu vou ter o resistor 1, R1. Aqui eu vou ter o R2 também. Aqui está chegando, no ponto do R2 está chegando a mesma tensão. Então é a mesma coisa que eu ligar aqui em paralelo o R2. O 2R3 também é a mesma coisa. 2R3. E o 2R4. Está vindo para cá, tá? O 2R3 e o 2R4, eles já se encontram aqui. Então, eu posso já colocar aqui uma ligação entre eles, tá? Ou seja, eles já se encontram aqui embaixo, eu já vou ligar eles aqui também, tá? O R1 e o R2, eles também se encontram. Então, já botei para cá. E logo depois deles vai haver um resistor R5, e depois do R5 ele chega no ponto Q, e do R2, do R3, R4, desse ponto aqui ele vai se encontrar com o R5. Então daqui vem para cá, tá? Então tem os pontos P e Q, beleza? R1, R2, 2R3, R4, R5, tá. Então aqui agora tem uma ligação em paralelo, e logo depois dessa ligação em paralelo aqui eu tenho uma ligação em série. Isso aqui vai se tornar em série depois, tá? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui? Se eu não fiz rateada? Não fiz nenhuma rateada. Imaginei. A gente pode fazer da seguinte forma: nós podemos calcular primeiro eu vou primeiro calcular a resistência em paralelo desses dois resistores. Ok? E desses dois resistores aqui. Beleza? Então, eu vou calcular primeiro esse e depois esse. Qual que é a fórmula para calcular a resistência equivalente, professor? Vamos lá.
Lembrando, todos esses exercícios é para calcular tudo a resistência equivalente do circuito, tá? Ou seja, como se eu substituísse todo esse circuito por apenas um resistor. Tá? Essa é mais ou menos, esse mais ou menos o objetivo que a gente está vendo. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter é, 1 sobre R resistência equivalente, igual vai ser a 1 dividido por R, mais 1 dividido por R. No caso aqui vai ser R1 e R2, tá? Igual. Como ambos R1 e R2 são o mesmo valor, eu só coloco aqui R, tá? Os denominadores são iguais, tá? Então, eu só coloco R aqui. R dividido por R é 1. 1 vezes 1, 1. Mais R dividido por R é 1. 1 vezes 1, 1. Vai ser igual a 2 dividido por R. Ou seja, 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 2 dividido por R. Ou seja, invertendo, isso aqui vai ser igual a resistência equivalente igual a R dividido por 2. Beleza? Alguma dúvida nesses cálculos, pessoal? Alguma dúvida nos cálculos, gente? Poderia repetir? Posso. Senhora, não, senhor. Sim, refaço, não tem problema. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó. Aqui a transformação do circuito, tu entendeu, Matheus? Aqui, o circuito... Como eu saí daqui e cheguei aqui, tu entendeu? Como eu saí desse circuito aqui e cheguei nesse aqui. Sim, essa parte eu entendi. Eu só me perdi no cálculo mesmo. Tá, então vamos lá. O cálculo. Para a gente calcular a resistência equivalente em um circuito em paralelo, nós usamos a seguinte fórmula. A fórmula é 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual à soma de todos os resistores que estão em série. No caso aqui, R1 e R2. Então, vai ser 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Tá? Se fosse uma associação em série, seria simplesmente R1 mais R2. Tá? Como é uma associação em paralelo, vai ser 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Okay? Então, essa aqui é a fórmula. Tá? Aí eu vou calcular isso. Como é que eu calculo soma de fração? Eu vou verificar primeiro o denominador. Seria calcular MMC. Como aqui eu tenho uma variável R, que eu não sei o valor desse resistor, mas eu sei que ambos possuem o mesmo valor. Tá? A resistência desse aqui e desse aqui é a mesma. Tá? Lembrando, esse 1 e esse 2 é só para mim numerar aqui. Tá? Não tem o propósito de diferenciar o valor da resistência. É só para mim saber qual que é o resistor 1 e o resistor 2. Só isso. Tá? Então, ambos possuem o mesmo valor. Se eles possuem o mesmo valor, o valor é R. Tudo bem? Como que eu calculo, então? Agora, como é que eu faço para calcular os numeradores aqui em cima? Eu pego o denominador R, divido por um deles. Então, R dividido por R é igual a 1. É a mesma coisa que... Vamos lá. Vamos dizer que R valesse 3, tá? Se o R valesse 3, esse R seria 3 e esse R2 seria 3 também, porque é o valor deles. Então, esse R também seria 3, tá? Só colocando valores qualquer aqui. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 1, 1. Mais, que é esse sinalzinho de mais aqui. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Lembrando que esse R igual a 3 aqui é um valor arbitrário que eu
inventei agora. Não faz diferença pro cálculo. Então, calculando essa parte aqui, nós temos 1 mais 1, 2 dividido sobre R, tá? Ou Faltou seja, somar o primeiro resistor, senhor. oi? Faltou somar o primeiro. Mas o primeiro tá aqui, que é esse primeiro 1 aqui. Ah, tá. Entendeu? Sim, eu tinha me perdido. Agora eu vi. Tranquilo. Tá? Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente, tá no caderno ainda, tá? É igual a 2 dividido por R, pelo valor da resistência. Tudo bem? Aí, o que falta? Nós só vamos inverter. Tá? Que era o problema da aula passada que eu ficava pensando, pô, mas como é que se está invertido? Justamente, tu só inverte aqui. Porque eu quero saber o valor da resistência equivalente. Não 1 sobre o valor da resistência equivalente. Então, nesse caso aqui, como o numerador é 1, eu simplesmente inverto, que não vai ter problema. Ou seja, isso aqui vai ficar resistência equivalente igual a, invertida aqui, R dividido por 2. Ah, professor, e esse 1 aqui, onde é que o senhor enfiou? Ele continua aqui. Eu preciso mostrar ele? Não. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então eu não preciso mostrar isso aqui. Então, a resistência equivalente é igual a R dividido por 2. Beleza? Entendi agora, professor. Obrigado, né? Tranquilo. Era só isso. Tá. Agora vamos calcular essa sucessão em paralelo aqui. T2R, tá? Eu vou ter que virar a folha. Então, 2R. Eu tenho que calcular a resistência equivalente, então vai ser resistência equivalente a 1 sobre a resistência equivalente igual a, deixa eu só verificar aqui, 2R, 2R. 1 dividido por 2R mais 1 dividido por 2R. Tudo bem? Então, professor, mas a 2R3 e a 2R4. Tá, mas não vai fazer diferença aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui. R3 e R4 mesmo, né? R3 e R4, tá. Que seja 3, 2R3, 2R4. Então vai ser 2R, que é justamente o valor, né? Ambos os denominadores possuem o mesmo valor. 2R. 2R dividido por 2R, 1. Né? São iguais, então qualquer divisão vai ser o valor igual a 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2R dividido por 2R vai ser 1. 1 vezes 1, 1. Igual, então, a 2R, 2 dividido por 2R. 2 dividido por 2, corto, vai ser igual a 1R. Tranquilo? Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R. Invertendo, a resistência equivalente vai ser igual a R. Beleza? Então, essa resistência equivalente aqui, do R1 e R2 vai ser igual a 2R, não, R dividido por 2, desculpa, R dividido por 2, e a resistência desses dois resistores em paralelo aqui, 2R3 e 2R4, vai ser igual a R. Beleza? Então aqui vai ser igual a R, aqui é R dividido por 2.
vou refazer esse circuito agora com esses valores. Por que eu fico refazendo o circuito? Para poder deixar bem claro o que está acontecendo, tá? E... Então, vai ser... Eu vou ter o P, que vem dele, vai vir um resistor R dividido por 2. Depois dele vai vir o resistor 5. E daqui vem outro resistor R, que está ligado diretamente no ponto Q. Aqui o ponto Q. Então, eu tenho o ponto P, ponto Q. Aqui onde que é R dividido por 2, e aqui R, e o R5, tá? Que é o resistor 5. Beleza? Tudo bem? Agora, nós temos aqui uma associação em série e uma associação em paralelo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser essa associação em série aqui. Por quê? Porque esse paralelo aqui tá sendo uma associação em paralelo com toda essa resistência em série aqui. Tá? Então, primeiro eu tenho que resolver essa associação em série aqui, tá? Então, essa associação em série vai ser... A associação em série é simplesmente somar. Então, vai ser a resistência equivalente dessa associação em série vai ser igual a R dividido por 2 mais o resistor, o R5, que é o resistor 5, tá? É simplesmente uma soma. Só que aqui, claro, como eu tenho uma soma de... Eu vou tentando somar uma fração, então eu vou ter que aplicar as mesmas regras da fração que a gente já tinha visto. Tá? Então eu vou ter que fazer aqui mínimo múltiplo comum. Aqui eu tenho 1 debaixo desse R5. Então vai ser o mínimo múltiplo comum aqui é 2. Tá? Eu vou fazer MMC. MMC de 2 e 1. Aqui vai ter que ser 2 para poder dividir, né? Vai ser 1 e 1. Resultado final, 2. Então, MMC, 2, tá? 2. 2 dividido por 2, 1. Uma vez 1. 1 vezes 1R vai ser igual a R, ou 1R. Mais 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes R5 vai ser o próprio R5. 2 vezes R. A partir desse momento, eu vou tirar o R5 para identificar ele, tá? Porque a gente não precisa mais identificar ele. Tá? Vai ser simplesmente 2R. Que vai ser igual a 2R mais R vai ser 3R dividido por 2. Ok? Então, a resistência equivalente deste circuito em série aqui, vai ser igual a 3R dividido por 2. 3R dividido por 2. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só fechar a janela aqui antes que chova para dentro.
Tudo bem, gente? Vou refazer esse circuito aqui, tá? Vai ser o ponto P, onde que eu tenho um resistor aqui, e o ponto Q. E aqui embaixo eu tenho outro resistor ligado no ponto Q. Aqui, P e o ponto Q. Esse resistor aqui ele tem o valor R, e esse resistor aqui em cima é 3R dividido por 2. Tranquilo, pá feliz. Que eu nem sei quem que é. Falou uma vez, não vou dizer mais. Bruno, beleza. Tá, agora a gente tem uma associação em série, em paralelo, desculpa. Aqui a gente tem uma associação em paralelo, que a gente tem que descobrir a resistência equivalente. Tá, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o cálculo da resistência em paralelo aqui. Vai ser 1 dividido pela resistência equivalente igual a 1 dividido por 3R dividido por 2 mais 1 dividido por R. Putz, professor, já começou a complicar a vida, né? Não é tão difícil, não. Vamos calcular esse primeiro fator aqui primeiro, tá? Vai ser... Eu vou colocar aqui do lado. 1 dividido por 3R dividido por 2, tá? Então, eu tenho esse 1 sendo dividido por 3R dividido por 2. Ou seja, deixa eu colocar aqui a mesma coisa aqui. Tem que eu dizer que 1 dividido por 3R dividido por 2. Tá? Eu só transformei aqui isso, coloquei em forma de divisão de lado, tá? Então, é a mesma coisa que 1 por 1 dividido por 3R sobre 2. Vai ser igual, então, isso aqui é uma divisão de fração. Numa divisão de fração, eu simplesmente pego e inverto o segundo e multiplico. Ou seja, vai ser 1 por 1, esse 1 por 1 aqui, vezes... Aí eu troco o sinal de divisão para multiplicação e eu inverto o 3R por 2 aqui. Eu inverto, vai ser 2 por 3R. Tá? Eu só inverti. Multiplico e inverto aqui. Ó. Vai ser 2 vem para cima, 3R vem para baixo. Tá? E aí eu simplesmente faço uma multiplicação de frações. Como é que é uma multiplicação de fração? Uma vezes, eu vou multiplicar reto aqui. 1 vezes 2 vai ser igual a 2. 1 vezes 3R é igual a 3R. Tá? Então, esse valor aqui vai ser igual a 2 dividido por 3R. Então, vai ser igual a 2 dividido por 3R mais 1 dividido por R. Tranquilo? Agora nós temos uma soma de frações. Essa soma de fração, nós temos que achar o mínimo múltiplo comum. Deixa eu colocar aqui para baixo, tá? Então vai ser... O mínimo múltiplo comum de 3R e R vai ser o próprio 3R. 3R. 3R dividido por 3R vai ser quanto? 1, né? Ele dividido por ele mesmo vai ser 1. 1 vezes 2, 2. Mais 3R dividido por R, 3R dividido por R vai ser 3. 3 vezes 1, 3. Novamente, 3R dividido por R, eu vou praticamente só cortar os R e vai sobrar o 3. 3 vezes 1, 3. E isso aqui vai ser igual a 3R, 2 mais 3,
5. 5 dividido por 3R. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 5 dividido por 3R. Beleza? Como a resistência equivalente está aqui embaixo, eu vou simplesmente inverter. O resultado final vai ser resistência equivalente igual a 3R dividido por 5. Esse aqui é o resultado final. Vai até as 3, eu falei 3,5? Do 1,5 às 3, não, é da 1,5 às 3. Isso, é até as 13. Justamente eu faço 1h30 de live, né? Que seria, uma aula normal seria 1h40, né? Só que eu tenho que fazer chamada, por exemplo, na aula, né? Que eu não preciso. Ah, tranquilo. Mas também custa também fazer até as 13h10. Entenderam, pessoal? Entenderam a número 2? A letra B, desculpa. Sim, entendi, professor. Beleza. Tá? Dessa vez eu não usei nenhum daqueles atalhos, tá? Eu peguei e fui fazendo todas as frações direto, tá? Deixa eu mostrar para vocês ali no PDF. Professor, o senhor vai corrigir alguma questão da lista de exercícios? Espero que sim. Eu vou terminar de corrigir essa para depois passar a lista para a lista de exercícios, tá bom? Eu só vou terminar de corrigir. Depois, essa aqui era mais complicada, depois é mais fácil as outras questões dessa lista. Então tá, aqui é a letra B. Que nem eu falei, ó, a gente vai. Ambos os lados do resistor aqui tem a mesma tensão, tá? Então, como tem a mesma tensão, não há corrente passando por esse resistor. Não há uma diferença de potencial. Logo, não há corrente passando. Então, eu simplesmente ignoro esse resistor, tá? Então, todos esses resistores aqui, eles vão ser ignorados. Todos esses aqui vão ser ignorados, tá? Aí a gente vai transformar nesse circuito aqui. Então, os resistores que têm a mesma letra nos dois terminais devem ser retirados da associação. Eles não funcionam porque não se submetem a uma diferença de potencial, que é o que eu tinha explicado. Note que o nó identificado pela letra S é que ele criou uma nova letra S, que está em um potencial diferente dos potenciais dos nós P e Q, porque nenhum fio ideal se liga a S e a P ou a Q. Remontando o circuito, temos. Remontando o circuito, a gente tem isso aqui, tá? Aí, calculando aqui as resistências de cada associação em paralelo, essa resistência aqui é dividida por 2 e essa aqui vai ser E, tá? Ou seja, nós temos esse circuito aqui, tudo bem? Aí, nós primeiros vamos calcular a associação em série aqui, então esse resultado aqui dá 3R dividido por 2, e daí, como a gente vai ter uma associação em paralelo de R, e 3R dividido por 2. Aí a gente calcula, e calculamos 3R dividido por 2. Finalmente temos 3R em paralelo com R, e vai dar esse cálculo aqui. Lembrando que esse cálculo aqui é um dos atalhos aquele que eu tinha ensinado, que era primeiro tu multiplica os dois aqui e divide pela soma desse por esse, tá? Que era aquele atalho. Funciona igual, tá? Eu fiz aqui por extenso no caderno, beleza?
E o resultado final é 3R dividido por 5. Beleza? 3. Considere as associações abaixo. Responda. Como estão associadas as lâmpadas? Então, nesse caso aqui é fácil, né? Tá uma após a outra. É uma resistência em uma associação em série. Por quê? Aqui está chegando uma tensão que é igual a dessa ponta aqui. Tá? Essa tensão, há uma queda de tensão, então a tensão vai cair quando passar de A para B. Então, esse ponto aqui eu vou ter uma tensão menor do que esse ponto aqui. Essa tensão que está aqui vai cair quando passar desse lado para esse lado de cá. Então, nesse caso, eu tenho uma associação em série. Nesse caso aqui, eu vou ter uma associação em paralelo. Por quê? Aqui em ambos os lados chega a mesma tensão. E essa tensão que está do lado de cá e está do lado de cá são iguais porque eles estão ligados aqui embaixo. Então, esse valor aqui de tensão é o mesmo. Beleza? Então, as lâmpadas A e B estão associadas em série porque a corrente elétrica que passa por elas é a mesma. Então, a corrente aqui, o valor da corrente elétrica em amperes é o mesmo. E o C e D estão em paralelo porque ambas estão submetidas à mesma diferença de potencial, que no caso é a diferença de potencial entre os dois polos da pilha. Tá? Que é os dois polos aqui da pilha possuem a mesma... aqui, nesse ponto aqui, eles estão na mesma diferença de potencial. Tranquilo? Beleza? Número 4. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B em cada uma dessas. Letra A. Isso aqui é uma associação em série, então eu simplesmente vou somar. 3 mais 7 igual a 10, tá? Então, 3 mais 7, a resistência equivalente vai ser 10 pontos. Entre A e B, nesse caso aqui. Aqui eu vou ter uma associação em paralelo. Então, eu vou ter que fazer o cálculo. Deixa eu só mostrar o cálculo aqui para vocês. Vai ser, então... Deixa eu ver aqui. Eu tenho no ponto A... Eu tenho o ponto A e o ponto B. Ponto A e o ponto B. Eu tenho num 36 ohms. Eu tenho no outro 12 ohms. E no outro 1 ohm. Tá? Então, calculando isso aqui, eu vou ter 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por 36, mais 1 dividido por 12, mais 1 dividido por 1. Aí a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum, que nesse caso aqui, vamos lá, vamos calcular. O mínimo múltiplo comum vai ser 36, 12 e 1. Vai ser por 2, vai ser 6 e 1 aqui vai ser quanto? 15, 30, 16, 32, 17, 34, 18, 36. Então vai ser 18. Dá por 2 de novo. Vai ser 3, 1, e aqui vai ser 2 vezes 9, 18. Vai ser por 3, vai ser 1, 1 e 13. Vai ser 3, 1, 1 e 1. Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vai ser igual a 2 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3. 12 vezes 3. 12 vezes 3. Vai ser 6, vai ser 36. Então, aqui nesse caso, vai ser 36 o denominador comum.
36 dividido por 36, 1 vezes 1, 1. Mais 36 dividido por 12. Porra, é a mesma coisa aqui. Vai ser 3. 3 vezes 1, 3. Mais 36 vai ser 36. Certo? Igual. Não, eu ratei. O que eu ratei? Ah, claro, não, tá certo. Eu estava tentando multiplicar a boca aberta. Eu estava só calculando, estava só pensando em 3 mais 36 é 39, mas não dá 39. Claro, falta 1, por isso, é 40. 1 mais 3, 4. 4 mais 36 é 40, dividido por 36. Agora sim faz sentido. Aí, nesse caso aqui, a gente realmente calcula. Ou seja, a gente pode pegar, literalmente, pegar a calculadora lá e fazer 40 dividido por 36, que é igual a... não, boca aberta. Ainda não acabou, de novo. Ou seja, vai ser 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 40 dividido por 36. Aí eu inverto, vai ser resistência equivalente vai ser igual a 36 dividido por 40. Resistência equivalente vai ser igual, aí sim eu faço 36 dividido por 40. É igual a 0,9. Exatamente, igual a 0,9 ohms, tá? Vocês não viram nada. Aqui. Tranquilo? E a última, a letra C, eu tenho uma associação em paralelo e depois ela vai virar uma associação em série, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser A e B, se não me engano, 6 ohms, 6 ohms e 2 ohms, 2 ohms, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa associação em paralelo, vai ser 1 dividido pela resistência equivalente, vai ser igual a 1 dividido por 6 mais 1 dividido por 6, certo? Vai ser igual a isso aqui a 6, vai ser 1 mais 1, igual a 2 dividido por 6. Então, a 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 2 dividido por 6. A resistência equivalente vai ser igual, eu vou inverter, a 6 dividido por 2, que na verdade a resistência equivalente vai ser igual a 3 ohms, tá? Então, essa associação em paralelo equivale a 3 ohms aqui. Então, tudo isso aqui vale 3 ohms. Aí eu tenho uma associação em série agora. Para uma associação em série, basicamente a resistência equivalente vai ser igual a 3 mais 2, que vai ser igual a 5 ohms. Tá? Então, a resistência, ou seja, todo esse circuito aqui equivale a um resistor entre A e B igual a 5 ohms. É isso aqui. Beleza?
Professor, o senhor Tá. pode corrigir o exercício 7 da lista de exercícios? Porque eu acho que, eu não sei se o enunciado dele tá errado, mas aqui deu um erro, né? Não tem nenhuma alternativa condizente. Vamos lá. Deixa eu pegar a lista. Número, vocês estão vendo? Número 7. Isso. Ela quer saber o valor do R. O trecho do circuito a seguir, a diferença potencial entre A e B é 60 volts. E a corrente tem intensidade de 1 ampere. O valor da resistência do resistor R é. Professor, no caso aí, a resistência não deveria ser a diferença de potencial dividida pela intensidade? No caso, seria 60? Seria a diferença potencial dividida pelo. A princípio, sim. Pois é, mas não tem nenhuma alternativa condizente. Então vamos lá. O trecho do A circuito a resposta seguir. deu 8 ohms. Oi? No meu, a resposta deu 8 ohms. 8 ohms? É que no caso, Vamos lá. ele está pedindo o R ali, no caso, daí a resistência é equivalente à diferença de potencial dividida pela intensidade, né, professor? Daí, no caso, ele não tá, o R não tá depois, tá antes, daí, no caso, se aplica R. Não, mas eu tenho que calcular tudo? Eu tenho que calcular essa associação em paralelo. Ah, certo, então, tá. Então eu que me confundi. Porque tu precisa calcular isso aqui, porque primeiro tu tem que achar a resistência equivalente, tu tem que achar a resistência equivalente desse circuito para te poder descobrir o R. Porque só está passando entre A e B. Existe 60 volts porque existe esse circuito aqui. Se esse circuito aqui fosse diferente, a diferença do potencial poderia ser diferente. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente for montar o circuito, a diferença do potencial pode ser diferente, a intensidade da corrente pode variar, dependendo do circuito que a gente monta. Se eu fizer, por exemplo, se eu ligar simplesmente o A com o ponto B com um fio, eu não tenho resistor. Quer dizer que eu tenho energia infinita? Não. Quer dizer que o condutor ele vai estourar um resistor. Como ele é, na verdade, porque nem eu falei, o fio de cobre ele é um resistor, só que a resistência dele é desprezível. Só que se eu faço uma ligação direta dos dois polos da pilha, eu vou perder muita energia. Ele os elétrons que estão no polo negativo vão passar para o polo positivo correndo daço, e vai esquentar muito fio. Que dá o efeito Joule, que eu tinha comentado, mas enfim. Vamos lá, a gente precisa calcular tudo, sim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu passar esse circuito para cá. Eu tenho um resistor R. Eu tenho um outro resistor aqui em cima de 12 ohms. Eu tenho aqui um resistor de 6 ohms. E aqui eu tenho um resistor de 4 ohms. Esse é o ponto B. Tem ponto A e o ponto B. E a corrente está aqui. E eu tenho uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B de 60 volts. É isso que tu tinha perguntado. Tu não tem como calcular somente a resistência aqui, porque os 60 volts ele vai passar por todo o circuito. A diferença de potencial aqui, entre o ponto A e o ponto B, é toda de 60 volts. Se eu medir simplesmente, se eu tivesse medido simplesmente daqui até aqui, eu tenho um outro valor de diferença potencial. Entendeu? A diferença de potencial entre aqui e aqui é 60. Ou seja, poderia ser, sei lá, 100 e aqui 40, por exemplo.
A diferença entre um e outro é 60. Só para te mostrar. Aqui poderia dar outro valor. Enfim. E a intensidade é 1 ampere. Então, a intensidade aqui é igual a 1. 1 ampere. 1 ampere. Isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser... Vamos calcular esse circuito em paralelo aqui, tá? Tá chegando para ele. Pode falar. Professor, eu acabei fazendo aqui. Eu fiz ela como se fosse... Como a gente tinha feito no exercício C. Não, no C não, desculpa. No que o professor tinha mostrado em paralelo nas outras atividades. E deu 2 ohm. Eu não achei... A única coisa que eu só não entendi foi, tipo, que eu fiz o cálculo para saber o que daria com os resistores em paralelo, mas ficou estranho porque eu não usei o R. Nessa associação em paralelo, a gente não vai usar o R. Aquele R que vem primeiro, então, é isso que ele quer descobrir, tipo... Sim, a gente quer descobrir o R. Isso. Então a gente ignoraria o torneio. Não, calma, a gente vai fazer por partes. Para a gente poder descobrir o valor do R, nós temos que descobrir o valor de todo o restante do circuito. Para a gente descobrir todo o restante do circuito, nós temos que começar a reduzir esse circuito como se a gente tivesse somente um resistor. Ou, enfim, um circuito em série ou em paralelo que esse R faria parte. Nesse caso aqui, nós primeiros vamos ter que resolver esse circuito em paralelo aqui. Ou seja, esse circuito paralelo ele vai ser reduzido para apenas um resistor. E daí, eu vou ter aqui um resistor associado em série com esse resistor aqui. E daí sim a gente consegue calcular e isolar o R para calcular a resistência do R. Claro, tá bem. Vamos lá. Obrigado. Vamos fazer aqui, que acho que vai ficar mais claro. Então, vamos primeiro fazer esse circuito em paralelo aqui. Vai ser 1 dividido pela resistência equivalente igual a 1 dividido por 12, mais 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 4. Vamos calcular o MMC. Vai ser 12, 6, 4. Vai ser por 2, vai ser 6, 3 e 2. Por 2 vai ser 3, 3 e 1. Por 3 vai ser 1, 1 e 1. Vai ser 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, 12 vai ser o denominador comum. 12. 12 dividido por 12 vai ser 1. 1 vezes 1, 1. Mais 12 dividido por 6 vai ser 2. 2 vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vai ser igual a 3 mais 3, 6. 6 dividido por 12 vai ser igual a 1 meio. Certo? Só simplificando aqui por 2, né? Por 2 por 6 vai ser 1 meio. Tá? Então, 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 1 meio. Como está invertido aqui, eu inverto, né? Então, a resistência equivalente vai ser igual a 2. Então, todo esse circuito em paralelo aqui, ele vai ter o mesmo valor que 2. Deixa eu refazer ele, então, aqui. Eu tenho ponto A, eu tenho um resistor R, eu tenho mais um resistor 2, com 2 ohms, ligado ao ponto B. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Está passando por esse circuito aqui, 1 amperes de corrente. E a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 60 volts, que é a diferença de potencial. Tá? Então, vamos calcular a resistência
a resistência em série, o valor da resistência em série. Então, vamos lá. Vai ser resistência em série, é a resistência equivalente, vai ser igual a R mais 2. Beleza. Então, agora a resistência equivalente desse circuito é R mais 2. Tá? Então, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, que eu tenho um circuito. É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho um circuito com apenas um resistor, e esse resistor, entre A e B, esse resistor ele tem resistência de R mais 2, entre o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma diferença de potencial de 60 volts, e eu tenho uma corrente passando de 1 ampere. Tá? E agora sim eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm Professor. é de... 1 ampere é a corrente que se bifurca em apenas um dos resistores, não todos. Ele vai se... assim, ó. Nesse caso aqui. Ainda falta a corrente que passa pelos outros resistores. Ele já fez isso, pegou e somou. Eu não preciso calcular. A não ser que eu tenha entendido errado o exercício. Não, você tá certo. Sim. Para o senhor saber a resistência equivalente, o senhor tem que saber a corrente total do circuito, não é? Sim, pelo que o exercício está me dizendo que a intensidade da corrente é 1 ampere. Tá, o exercício diz que a corrente que passa por 12, pelo resistor de 12 ohms é 1. Ah, sim, daí seria 3 nesse caso. O exercício está mal colocado, deixa eu ver no gabarito. Não seria 3, seria outra corrente que passa pelos outros, teria que calcular. Ah, teria que calcular cada um. Isso, sim, tu tem que aplicar a primeira lei de Ohm em cada resistor para descobrir a corrente em cada um deles. Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu só conferir de onde que eu tirei esse exercício. No caso, o senhor pega a diferença de potencial entre o primeiro e usa para descobrir a corrente dos dois segundos dos outros. Letra B. Vai ser 8 ohms. Tá, vamos ver se a gente chega em 8 ohms. Vamos ver se é esse o cálculo. A princípio... Eu só vou terminar, vamos ver se está certo ou não. Esse cálculo aqui seria igual a resistência vezes a corrente. Vezes a corrente. Se eu tô fazendo do jeito certo, seria 60 igual a R mais 2 vezes 1. Vezes 1. Ou seja, seria 60 igual a 1 vezes isso aqui vai ser o próprio R mais 2. Passando, seria R igual a 60 menos 2, R igual a 58. Realmente, não faz sentido. E a gente tem que calcular para cada um. É verdade. Então, está mal colocado o exercício. A corrente I é exatamente como tu falou, não sei quem falou, é exatamente como tu falou. Ali, deixa eu mostrar o exercício. Esse I ali, ó, esse I aqui, esse que tem 1 ampere, é nesse ponto aqui. Aí tu tem razão. Não é simplesmente fazer do jeito fácil que eu fiz agora.
não é a intensidade da corrente de 1 ampere não é em todo, não equivale para todo o circuito. Claro que não faz nem sentido isso, mas eu pensei que ele fosse para desde o início. Ele entrava com 1 ampere, mas ele não entra com 1 ampere aqui. Ele é 1 ampere nesse ponto aqui. E aí é que está a questão, pessoal, que é o que o colega colocou, realmente. Aí nós temos que calcular o valor da corrente para cada ponto aqui. Porque o valor da corrente, ele vai valer, provavelmente, ele vai valer diferente para cada ponto. Então, vamos refazer isso aqui. Aqui sai, eu tenho o resistor R. Doze ohms. Seis ohms. 4 ohms. Isso tudo liga no ponto B. Ponto A e o ponto B. E a corrente tem 1 ampere neste ponto aqui. Aqui vocês não estão vendo nada, só um pouquinho. Então a corrente vai ter a corrente vai ter 1 ampere nesse ponto aqui, tá? Ou seja, nós temos que calcular a corrente nos outros pontos também. Ó, nós temos a diferença de potencial aqui de 60 volts. Por onde começa a analisar isso aqui? Ah, não, tá. Lógico, eu já tenho as variáveis aqui, eu estou bloqueando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu já estava bloqueando, estava imaginando bobagem. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a diferença de potencial entre esses pontos aqui desse resistor. Tá? Ou seja, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm nesse primeiro resistor. Por quê? Porque se eu descobrir a diferença de potencial para esse resistor, vai valer o mesmo para os outros. Tá? Então, a diferença de potencial vai ser igual a resistência, que é a resistência multiplicado pela intensidade da corrente. Então, vai ser a diferença da potencial, vai ser igual a resistência 12, multiplicado pela corrente, que é 1. 12 vezes 1 é 12. Então, a diferença de potencial é 12 volts. Okay? Então, a diferença de potencial aqui é igual a 12 volts. Então, em todos os pontos aqui,
eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts. Ou seja, a mesma coisa que eu tive. Na verdade, era mais fácil ter ligado aqui. Ó. Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui é 12 volts. Era mais fácil ter feito assim. Ou seja, eu vou pegar agora, vou aplicar a primeira lei de Ohm aqui, nesse segundo resistor. A diferença é que eu sei qual é a resistência agora. Qual é a diferença do potencial. Então, vai ser 12 igual a resistência, que é 6, multiplicado pela corrente, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou descobrir agora a corrente aqui. Então, vai ser a corrente igual a 12 dividido por 6. A corrente vai ser igual a 12 dividido por 6 vai ser 2 amperes. Tá? Então, a corrente que está vindo para cá é 2 amperes. Tranquilo? Agora eu vou calcular a corrente que vem para esse resistor aqui. Então, vai ser a diferença de potencial igual a resistência multiplicado pela corrente. Então, nesse caso aqui, eu também tenho 12 volts igual a resistência, que é 4, multiplicado pela corrente, que é o que eu quero descobrir. Então, a corrente vai ser igual a 12 dividido por 4. A corrente vai ser igual a 3 amperes. Então, a corrente que vem aqui para baixo é 3 amperes. Tranquilo? Bom, professor, o que eu faço com isso? O que eu vou fazer agora com essas correntes? Não me adianta, porque eu não sei qual é a corrente que vem para cá, que chega aqui. Ah, eu sei. Você lembra daquela história de quando que a soma de todas as correntes aqui é igual à corrente que chega? Então, a corrente que está passando aqui pelo resistor, essa corrente aqui, vai ser igual a 1 mais 2 mais 3. Essa corrente vai ser igual a 6 amperes. Então, está passando por aqui 6 amperes nesse resistor aqui em cima. Tranquilo? Tá, Professor, mas aí o resultado dá errado no caso, porque a diferença de potencial é 60 e a intensidade da corrente é 6. Daí, no caso, a resistência seria, no caso, 6 ohms. No caso, seria 10 ohms, mas daí não encaixa com a resposta. Menos o resistor em paralelo, que é 2. Mas, no caso, tá pedindo a resistência de R. Ah, não. Ah, pois é, faz sentido. Faz sentido. Exatamente. Então, assim, o que eu posso fazer? O que eu ia fazer agora? Na verdade, eu entendi mais ou menos o que vocês falaram. Mas, assim, o que eu ia fazer? Bom, eu sei que aqui a diferença do potencial nesses pontos aqui é 12. Então, basicamente, eu ia pegar 60 menos 12 para eu descobrir a diferença de potencial entre esses pontos aqui, tá? Eu faria, nesse momento, eu faria assim, tá? Então, seria 60 menos 12 seria 50, 48 volts. Então, aqui está passando 48 volts, tá? Aí, agora eu calcularia essa resistência usando a primeira lei de Ohm. Seria 48 igual a R vezes 6. Ou seja, seria R igual a 48 dividido por 6. Que dá... Dá 8. Resistência igual a 8 ohms. Opa, vocês não viram. Aí. Eu faria dessa forma. Eu acho mais fácil. Vocês entenderam por que é mais fácil?
Eu acho que vocês daqui a pouco até utilizaram uma forma mais complicada. Vocês calcularam tudo isso aqui que eu fiz, que eu tinha feito. Tá, então a resposta é 8 ou 6? 8 ohms. 48, porque eu descobri, porque, assim, a cada resistor que existir em série aqui, a tensão vai cair. Então, eu tinha calculado que essa tensão aqui, entre esses resistores em paralelo aqui, a queda de tensão era de 12 volts, tá? Ou seja, chegava a 12 volts aqui e está saindo 0, por exemplo. Ou tá chegando, sei lá, tá chegando 24 e está saindo 12. Ou tá chegando... Enfim, entendeu? Tá caindo 12 volts aqui, tá? Sendo que o total é 60. Então, aqui com certeza está chegando um valor, eu simplesmente vou diminuir esses 12 dos 60, que eu sei que daí a diferença de potencial para esse resistor aqui vai ser essa diferença. No caso, 48. 60 menos 12, 48. Ah, então, tá. Daí eu já descobri qual era a diferença de potencial nesse resistor, e eu também já tinha descoberto a corrente. Falta descobrir o quê? A resistência. Aí eu só apliquei a primeira lei de Ohm nesse primeiro resistor, que é o que eu fiz aqui. Primeira lei de Ohm, 48 igual a R vezes 6. Isolo R, 48 dividido por 6, 8 ohms. Entendi. Obrigado. Mas assim, se vocês calculassem, deixa eu até ver lá, se calculasse, ia ser, que nem o colega falou, né? Na verdade, ia ser, essa aqui eu já tinha descoberto que ia ser toda essa resistência, aquele circuito, nada mais do que equivale a um resistor R e outro um resistor de 2 ohms sobre B. Aí eu tenho aqui 60 volts e eu tenho uma corrente de 6 amperes. Entre o ponto A e o ponto B. Daí é para calcular também. Eu acredito, deixa eu ver. Ia ser 60 igual a R mais 2 vezes 6. Ia ser 60 igual a 6R mais 12, 6, 12. Ia ser, ia passar para lá, ia ser 6R igual a 60 menos 12, 6R igual a 48, (6R mais 12, 6R igual a 60 menos 12, 6R igual a 48, R igual a 48 dividido por 6, que é exatamente esse cálculo aqui em cima. R igual a 8 ohms. Cheguei para ignorar a resistência e calcular o total e depois diminuir 12? Não entendi. Tá bem chiado o teu áudio. Hã? Tá muito chiado o teu áudio. Acho que escreve no chat que é mais fácil. Se aparecer o chat, né? Eu também, sacanagem, peraí. Então, resposta B. Professor, o senhor vai corrigir os outros exercícios na aula que vem? Ou... 13 e 20, meu Deus, eu já tenho que... Puta merda. A minha ideia é que eu tivesse terminado isso aqui na aula passada, na verdade. Assim, tá. Hoje é dia 30/4, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho mais 2 semanas. Eu vou... Na semana que vem, eu tenho que aplicar um questionário de autoavaliação para vocês até dia 14. Então, na aula que vem, eu não vou dar conteúdo novo. Na aula que vem, eu termino de corrigir todos os outros exercícios, tá? Ou seja, a gente vai passar 5 aulas corrigindo exercício. E questionário, professor, que o senhor falou? Na semana que vem, dia 7, eu vou largar um questionário. Qual que é a ideia? Eu quero ver o que vocês aprenderam nesse período de aula entre... Na verdade, desde o início das aulas, eu vou fazer um questionário. O que vocês aprenderam desde o início da aula, tá? Assim, a minha ideia é que talvez não valha a nota, tá? Eu vou fazer um questionário de autoavaliação, vocês vão se avaliar, vocês vão dizer o que vocês aprenderam ou não. E vocês
e depois vocês vão responder várias questões sobre o conteúdo, tá? Para mim ver o que vocês aprenderam ou não. Essa é a minha ideia. A mesma ideia de uma prova normal. Descobrir se vocês aprenderam ou não o conteúdo. Só que a minha ideia é somente verificar isso, não é necessariamente da nota. Se vocês forem bem, eu posso adicionar isso na nota de vocês. Se vocês forem mal, eu não adiciono. E, professor, o senhor, então, já que o senhor vai corrigir a lista de exercícios na aula que vem, no caso, corrigir totalmente a lista de exercício, o senhor pode ampliar no caso, botar um dia a mais, que daí, no caso, daí é para fazer na aula que vem, a lista de exercícios. Sim, ampliar no SIGA, né? Sim. Ampliar a data a data da entrega, sim, faço. Obrigado por me lembrar, inclusive. Tá, então uma pergunta. Então, essa lista que a gente tá fazendo vai ficar aqui para outra semana pra gente entregar? Sim. Tá. Que aí a gente já corrige tudo com o senhor e só entrega. Isso. Então tá. Professor, no caso que nem eu vou fazer, eu posso escanear todas elas, deixar num PDF só e enviar para o senhor? Pode tirar foto, zipar e me mandar, pode passar tudo no Word e me mandar, pode desenhar, pode fazer tudo no Paint e me mandar. Vocês que sabem. Eu só tenho que entender. Só cuidem com foto, porque dependendo da câmera, ela pode ter uma baixa qualidade e eu não vou conseguir enxergar. Tá? Aí vocês podem tirar mais fotos. Depende, como acho que vocês acharem melhor. Beleza? Tranquilo, gente? De minha parte era isso, gurizada. Eu já vou ampliar lá no SIGA o prazo e 11 aqui, eu já ampliei. E daí vocês entregam. Tá, então agora ficou só isso ou deu? Uma pergunta, as outras atividades que eu fiz até as 7, só da segunda folha, as outras atividades seriam no mesmo linha de raciocínio? Sim. É tudo associação paralelo em série ou misto. Tá bem. Lembrando que a associação mista é que envolve em série em paralelo na mesma. Então, daí vocês têm que ir fazendo um de cada vez. É isso que significa. Professor, no caso, para quem não tem anotação, no caso do caderno, para não precisar ler todo o conteúdo, tudo o senhor, no caso, eu posso fazer voluntariamente, como eu fiz a anotação em aula mesmo. O senhor não quer que eu escaneie uma parte do conteúdo no meu caderno e mande para facilitar no questionário? Porque, no caso, para o aluno não precisar ler todo os slides? Os slides. O senhor não quer? Porque eu fiz um resumo bem bom, no caso. Tá bom, manda. Pode voluntariamente. Acho que os colegas de vocês vão gostar. E se qualquer coisa, se não gostar, é só não olhar também. Eu aceito o resumo. Já tá até dia 7 a entrega. Não sei, eu ratei, não era até dia 7, eu botei até dia 7, sem querer. Mas tá ótimo, já tá certo lá. A entrega, então, é até dia 7 e dessa lista. E depois eu largo uma lista de tipo uma prova, uma coisa assim, com exercícios. Não tá funcionando assim. Com exercícios em relação a todo o conteúdo. Mas daí já pode me mandar sim, Reinaldo. Mas, no caso, o senhor não poderia ampliar, por exemplo, para dia 8, para dar, no caso, para a gente fazer seguinte ao que o senhor vai fazer na live? No caso, as mesmas respostas? Por mim?
Ampliar para dia 8 mesmo, ou não sei. Por mim, tanto faz, pode ser. Já tá até dia 7 à meia-noite. Ah, tá dia 7 até meia-noite? Ah, tá, então Isso. tudo bem. Então tudo bem, certo. Eu já faço assim. Deixa eu só ver da outra turma aqui. Também tá dia 7. Não, já tá tudo certo. Então tá, gente. É isso aí. Um bom feriado para vocês. Aproveite. Descanse um pouco. Termine exercício se vocês não terminaram. E é isso aí. Tchau, senhor. Feito. Até mais. Até. Até mais, professor. Feito. Feito, gente.